Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, professor Hermes na área. Pessoal, nós estamos aí na semana 5 do seu PET volume 3 e nesta semana nós vamos ver um pouquinho aí da introdução de polígonos e nós vamos conhecer alguns polígonos especiais, tá certo? Mas antes de eu prosseguir aqui, gostaria de pedir você para se inscrever neste canal, para deixar aí um like, para fazer um comentário, tá certo pessoal? Então não esqueça de participar, se inscreva no canal, ative o sininho, né? Nos ajude aí, faça essa parceria conosco, para que esse canal possa chegar a mais pessoas. Então estou esperando a sua participação. Pessoal, nós vamos entender um pouquinho primeiramente aqui de triângulo, tá certo? O que é mesmo triângulo? É todo polígono que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos internos. Então nós vamos ter aqui, ó, 3 ângulos internos. O ângulo é essa abertura que nós temos no encontro de duas retinhas aqui. Então nós vamos ter 3 ângulos internos. Nós vamos ter 3 lados, que são, né, a retinha que forma aí a figura. E nós vamos ter 3 vértices, que é o encontro dessas retinhas, ok? Nós podemos classificar os triângulos quanto aos ângulos. Veja os nomes que os triângulos recebem de acordo com os ângulos internos deles. Ou seja, de acordo com a medida dos ângulos internos, nós podemos classificar este triângulo. O triângulo é acutângulo quando tem 3 ângulos internos agudos, ou seja, ângulos menores do que 90 graus. Nós temos aqui, ó, por exemplo, este ângulo, este e este, todos 3 medem menos que 90. Este e este, todos 3 medem menos que 90. Sendo assim, estes triângulos aqui, ó, são chamados de acutângulo, ok? O triângulo retângulo é aquele triângulo, pessoal, que possui um ângulo de 90 graus e 2 menores que 90. Tá vendo? Nós temos aqui este ângulo de 90 e os outros 2 menores que 90. Este ângulo de 90 e os outros 2 menores que 90. Então, assim eles são chamados de triângulo retângulo. Temos também o que nós chamamos de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo é quando tem um ângulo interno maior do que 90 graus e os outros 2 menores do que 90, tá vendo? Ó, esse é maior do que 90 e os outros 2 menor do que 90. Esse é maior do que 90 e os outros 2 menor do que 90. Então eles são chamados de obtusângulo. E nós podemos classificar os triângulos também de acordo com os lados, ou seja, se todos os lados são diferentes, tá vendo? Ó, 3, 4 e 6, 4, 5 e 3, 2, 5 e 4. Se todos os lados são diferentes, o triângulo é chamado de triângulo escaleno, tá certo? Se o triângulo possui 2 lados iguais e um diferente, tá vendo? Ó, 4 e 4 e esse diferente. 4 e 4 e esse diferente. 4 e 4 e esse diferente. Se possui 2 lados iguais e um diferente, ele é chamado de triângulo isósceles. Se caso o triângulo possui 3 lados iguais, nós vamos chamar esse triângulo de equilátero. Então nós temos, ó, todos os lados aqui são iguais. Se todos os lados são iguais, o triângulo, pessoal, ele é equilátero. Tá ok? Nós vamos entender um pouquinho agora de quadriláteros. Vamos relembrar mais um tipo de polígono. Quadriláteros são polígonos de 4 lados. O nome já fala, 4 lados. Então nós temos que toda figura de 4 lados é um quadrilátero. Ele vai ter 4 vértices e também 4 ângulos internos, ok? Vamos ver aqui os principais quadriláteros que nós vamos ter. Nós vamos ter o paralelogramo, são 2 pares de lados paralelos, ângulos opostos congruentes, lados opostos congruentes, as diagonais cortam-se ao meio, ângulos consecutivos são suplementares. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, que o paralelogramo ele vai ser uma figura mais ou menos assim, né? Um comprimento, que eu vou chamar de A, e aqui uma largura B. Porém, nós vamos ter aqui, ó, pelo menos um ângulo maior do que 90 graus, e a soma desses dois ângulos, desse com o seu consecutivo, tem que ser igual a 180, ok? Então nós vamos ter uma figura de 4 lados, um comprimento A diferente de B, porém os ângulos formados aqui vai ter pelo menos 2 ângulos maiores do que 90 graus. Já o retângulo, que é quase igual ao paralelogramo, nós vamos ter uma figura também com um lado A e B diferente, porém eles formam um ângulo de 90 graus. Então, nós podemos dizer que o retângulo são 4 ângulos retos e as diagonais congruentes, ok? O trapézio, pessoal, o trapézio isósceles é onde nós temos esses 2 lados iguais e 2 bases, né, uma diferente da outra. Apenas um par de lados paralelos, no caso esse par, né, esse lado aqui A
com esse lado aqui. Esse lado aqui B, nós vamos chamar de B, esse lado aqui de Bzinho, não é isso? Ó, base maior e aqui a base menor. Apenas um par de lados paralelos, lados não paralelos congruentes, não, esse lado com esse são congruentes, significa que são iguais. Ângulos da base congruentes, esses dois ângulos aqui são iguais, já que esses dois lados são iguais. E diagonais congruentes, ok? Muito bem. Já o trapézio retângulo, nós vamos ter aqui, ó, um ângulo de 90 graus, um outro ângulo maior do que 90 graus e um ângulo aqui menor do que 90 graus. Então, apenas um par de lados paralelos, que é a base maior e a base menor, possui dois ângulos retos, que é essa parte aqui e essa parte aqui, ok? Quadrado. O quadrado é uma figura de quatro lados iguais, pessoal. Então, vai ser quatro lados iguais e vai formar quatro ângulos de 90 graus, ok? O losango. O losango também é uma figura de quatro lados iguais. E qual é a diferença do losango para o quadrado? A diferença é que no losango nós vamos ter dois ângulos maiores do que 90 graus. Ou seja, a diferença de quadrado é que forma quatro ângulos de 90 e aqui vai formar dois ângulos maiores do que 90 e dois menores do que 90. E nós temos aqui o trapézio escaleno, onde nós temos apenas um par de lados paralelos, que é a base maior e a base menor, possui quatro lados com medidas diferentes. E aí nós temos aí todos os quadriláteros colocados aqui. E existem polígonos maiores do que quatro lados, que nós podemos perceber também. Nós temos os polígonos de três lados, que nós chamamos de triângulo. Nós temos os de quatro lados, que nós chamamos de quadrilátero, tá certo? Nós acabamos de ver vários quadriláteros. E existe o que nós chamamos de cinco lados, que são os pentágonos, certo? Pentágonos são figuras de cinco lados. O hexágono são figuras de 6 lados. O heptágono são figuras de 7 lados. O octógono são figuras de 8 lados. E assim sucessivamente. Nós temos aí o de 9, que é eneágono, o de 10, que é decágono. E assim vai crescendo a lista de polígonos e que são classificados de acordo com a quantidade de lados que tem. Os polígonos podem ser também regular, né? Ou polígonos regulares. O que são? O polígono regular, pessoal, é aquele polígono que possui todos os lados iguais e, consequentemente, possui também todos os ângulos internos iguais. Então, polígono regular possui todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais. Vamos ver aqui algumas características. Centro é o ponto equidistante do vértice, no caso, o ponto I. Neste caso aqui, ó, se eu ter aqui, qual é o centro de um polígono? É a distância daqui, né, que sai dessa parte até tocar o vértice. A mesma distância que nós temos do vértice até um certo ponto, todos os outros também vai formar esse pontinho que nós vamos chamar de centro. O lado é o segmento que une dois vértices consecutivos, por exemplo, o lado AB e o lado DE. Então, o lado é isso daqui, ó, o que forma a figura. O vértice é o encontro de dois lados, ok? Diagonal é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, ou seja, se eu pegar esse vértice e ligar a todos os demais, menos para os que são consecutivos aqui, ó, o que está à frente dele e o que está antes dele, nós vamos ter o que nós chamamos de diagonal. Ângulo interno é um ângulo formado por dois lados na região interior da figura, e ângulo externo é o que forma aqui, ó, fora da figura. Quando a gente prolonga aqui o lado da figura, nós vamos formar o ângulo externo. Lembrando que a soma de todos dos ângulos externos aqui de uma figura sempre vai ser 360, ok? Como nós podemos construir polígonos regulares? Nós temos aí na apostila de vocês alguns modelos de transformação ou de construção de polígonos regulares. O primeiro é esse daqui, ó, primeiro processo. Usamos esse processo quando os elementos dados é a circunferência que passa por todos os vértices do polígono. Observe o esquema abaixo. Para você criar um polígono regular, você vai dividir 360 graus pelo número de lados do polígono que você deseja obter. Você quer um polígono, por exemplo, de 6 lados. Você vai pegar 360 e dividir por 6. A resposta vai dar 60. O que você vai fazer agora com 60? Vai fazer o seguinte. Traçamos a circunferência, um raio auxiliar qualquer, que determina na circunferência um ponto A. Então você vai fazer a circunferência, vai pegar o centro e ligar até aqui a linha da circunferência. Vamos imaginar que deu 2 centímetros de raio. Então o que você vai fazer agora? Você vai pegar o transferidor e vai começar a marcar, com base nessa linha,
ângulos de 60, ó. Vai marcar 60, um pontinho, e vai riscar aqui, ó. Vai formar um ângulo de 60. Fazer um pontilhado. Depois você vai colocar aqui novamente o transferidor, vai fazer 60. E vai fazer todos os pontos correspondentes a 60 graus à medida que você vai medindo aqui. Feito isso, você vai ligar os pontos um ao outro e vai formar a figura. Basta apagar agora aqui o círculo, né? Apagar aqui o que resta aqui, essa pontinha. E você vai ter aí uma figura de 6 lados iguais, bem feitinha, sem precisar aí de muita coisa. O segundo processo é usado quando temos a medida de um lado do polígono e o ângulo externo. O valor do ângulo externo é um polígono e é o mesmo que o ângulo central. Então nós temos aqui o seguinte: vai fazer um polígono de 5 lados. Você vai pegar 360 e dividir por 5. Vai fazer uma retinha, certo? E vai medir aqui, ó, nessa retinha 72 graus. Fazendo isso, você vai fazer uma linha, tá vendo? Ó, criou aqui um ângulo de 72, faz uma linha. Aqui novamente você torna a fazer a mesma coisa, ó. Cria novamente um ângulo de 72 e vai criando uma nova linha até você formar aqui esta figura de 5 lados. Lá ainda tem outras formas que você pode estar dando uma olhada aí no seu PET, tá certo? Então é assim que a gente constrói um polígono regular. Pessoal, chegamos a mais um final de vídeo. Espero que com essa explicação você consiga aí responder a atividade da semana 5. Estou esperando a sua participação, conto com a sua parceria. Até o próximo vídeo, fique com Deus, tchau.